Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito da revolta de Nica. Número 1. A adesão do povo ao governo de Justiniano não foi unânime. Lembrando que Justiniano se tornou imperador do Império Bizantino a partir do ano de 527. E, a partir desse momento, nem todos que ali faziam parte do Império Bizantino aprovavam o governo, a gestão do imperador Justiniano. Ou seja, não havia uma unanimidade por parte do povo para com o imperador Justiniano, que era o imperador do Império Bizantino, nesse período a partir do ano de 527 depois de Cristo. Número 2. A revolta de Nica tinha como objetivo depor o imperador Justiniano, ou seja, o objetivo era tirá-lo do poder, ou seja, destituí-lo do trono. Esse era o objetivo principal dessa revolta. Número 3. Um dos motivos da revolta foi devido aos altos impostos. Os generais de Justiniano conduziram os bizantinos à reconquista de amplos territórios pertencentes aos vândalos e godos, povos espalhados pelo norte da África, pela Península Ibérica e pela Itália, onde se formou o Exarcado de Ravenna. As conquistas, no entanto, logo se mostraram frágeis. Portanto, nós vemos aqui que Justiniano, imperador bizantino, ele reconquistou alguns territórios que anteriormente pertenciam ao Império Romano do Ocidente. E através dos seus generais foram realizadas campanhas para tentar reconquistar esses territórios, essas regiões, como no norte da África, que no norte da África foi ocupado ali pelos vândalos no ano de 439 depois de Cristo. Os vândalos estavam ali quando Justiniano era imperador. Na Península Ibérica, que também foi ocupada pelos vândalos e visigodos, estavam ocupando a península nessa época. E na Itália, os ostrogodos estavam ocupando a Península Itálica, nesse período, nessa época em que Justiniano era imperador do Império Bizantino. Então, foram reconquistados esses territórios, essas regiões. Porém, essas conquistas logo se mostraram frágeis. Internamente, enormes gastos militares foram despendidos nas campanhas. Uma rigorosa política fiscal foi imposta, gerando tensões e conflitos. Então, essas reconquistas desses territórios acabou gerando enormes gastos militares, né? Enormes gastos foram despendidos nessa reconquista, nessas campanhas, e como consequência, uma rigorosa política fiscal foi implantada, foi imposta. E isso fez com que gerasse no Império Bizantino tensões e conflitos internos. Dois outros motivos que ocasionaram a revolta de Nica foram a opressão aos considerados heréticos e questões dinásticas, pois muitos não aceitavam Justiniano como
imperador. Então, Justiniano foi um imperador que perseguiu, aqueles considerados heréticos, ou seja, aqueles que contrariavam as doutrinas, as normas que eram estabelecidas pela igreja, chegando até impor pena capital para os heréticos. Isso aconteceu nessa época. E também um outro motivo que ocasionou a revolta de Nica foi a questão dinástica, porque Justiniano, ele herdou o império, o trono de imperador do Império Bizantino do seu tio, Justino I. E muitos não aceitaram essa sucessão ali no Império Bizantino. Número 4. Em 532, uma revolta iniciou-se no hipódromo da capital. Esse hipódromo, ele tinha uma forma de um enorme U e era um lugar onde ocorriam espetáculos, principalmente corrida de carroças. E no ano de 532, nesse hipódromo, nesse local, iniciou-se a revolta de Nica. O hipódromo, lembrando, ficava localizado na capital do Império Bizantino, a cidade de Constantinopla. Número 5. Pressionado, Justiniano pensou em fugir, mas desistiu graças à imperatriz Teodora, que insistiu em ficar. Então, o Justiniano, o imperador, ele não fugiu porque a sua esposa, a imperatriz Teodora, insistiu em ficar ali em Constantinopla. Número 6. Ao final, os revoltosos foram massacrados pelo general Belisário e o imperador Justiniano permaneceu no poder até sua morte em 565. Portanto, essa revolta foi reprimida e esses revoltosos foram massacrados por um dos generais do imperador Justiniano. O general Belisário comandou um massacre contra esses revoltosos e o imperador Justiniano permaneceu no poder até a sua morte, que ocorreu no ano de 565. Número 7. Esse episódio ficou conhecido como Revolta de Nica. Por último, número 8. Essa revolta foi assim chamada porque os rebeldes gritavam o nome da deusa grega Nica, que representa a vitória. Então, por esse motivo, o nome dessa revolta foi chamada de Revolta Nica, porque a Nica era uma deusa grega e o significado do seu nome representa a vitória.